Boa noite, pessoal. Vou pedir só um instantinho aqui para vocês, que eu tô aqui fixando aí o nosso conteúdo da nossa live de hoje. Deu um probleminha técnico aí entre a cadeira e o celular, né? Hoje, né, temos uma convidada especial que vamos conversar a respeito, né, da Pronto, a professora Carol já está entrando aí. Estou esperando só ela fazer o aceite, né? Hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Pronto. Boa Boa noite, noite. tudo Boa bom? noite. Tudo jóia. Tava começando aqui a nossa live. Hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje é o dia do educador. Exatamente. Aí, aí eu faço aquela brincadeira com todos nós, né? É educador presencial, remoto e é à distância. E é na modalidade de educação à distância. Todas as modalidades, né? O programa Causa Justa, né, hoje ele está trazendo a professora Carol Gruta. Ela é doutora em administração, é professora do programa de pós-graduação em administração e do programa de pós-graduação em gestão pública e cooperação internacional, ambos da Universidade Federal da Paraíba, e pesquisadora do Núcleo de Aprendizagem e Conhecimento. Carol, nós esse ano estamos vivendo um ano completamente atípico de toda e qualquer situação na área da educação, né? Começamos com, ali em fevereiro, logo após o carnaval, na modalidade presencial, educação presencial. Logo após a pandemia do Covid-19, foi decretada aquela estado de calamidade pública e as aulas foram suspensas no decorrer, né, do mês de março, né? Algumas instituições estão buscando voltar agora com essas liberações esse mês agora de agosto, a partir da próxima semana. Tem alguns estados que só vão começar efetivamente as aulas a partir de setembro. Mas esses são apenas detalhes. O que me chamou muita atenção, né, é o que aconteceu conosco, né? Professores, principalmente muitos professores, eu já era professor EAD, né, eu já era tutor, mas muitos professores que só tinham aquele conhecimento das aulas presenciais se viram, né, num jogo que, não, agora eu vou ter que aprender, eu vou ter que transmitir a minha aula na modalidade remota. Muitas instituições de ensino também demoraram para aprender a como é que funciona, né, essa nova modalidade que foi implantada agora com a pandemia. E, na realidade, não foi implantada, né? Ela passou a ser utilizada mesmo agora, porque já existe há um bom tempo, né? Alguns professores já utilizavam o Meet, o Zoom, o Classroom e outras plataformas, né? Mas nós tivemos efetivamente uma evolução nessa parte tecnológica. Em 30 dias nós evoluímos em 10, seja no conceito, seja nas tecnologias e na própria vontade, né? Então, estamos vivendo realmente num mundo novo na área da educação. Me conta a tua experiência, as plataformas, as metodologias, né, que são utilizadas para prender este aluno, né, na frente do computador. Porque muitos não estão na frente do computador para ver rede social, mas quando se fala para estudo, o pessoal meio que foge, né? Me conte aí das suas experiências, como é que tem sido essa nova era da educação, né? Ok. Então, olá, pessoal. Já vi aí que tem, né, alguns conhecidos aí que já acessaram, né? Bastante. Doutora Diana, professora Cíntia. Obrigada, né, por estarem aqui conosco hoje. Né? Eu queria agradecer muito, André, o convite, né, de estar aqui participando desse bate-papo, né, no programa Causa Justa. Dizer que é realmente uma oportunidade, né, de falar sobre estratégias de ensino ativas e os desafios, né, nesse período que nós estamos vivendo, como você Obrigado. bem colocou. Dizer que já há alguns anos, né, eu venho trabalhando com estratégias ativas de ensino junto a um grupo de professores,
colegas, agora amigos, né, que fazem parte do Núcleo de Aprendizagem e Conhecimento da UFPB, né, que tem como coordenador o professor Anielson Barbosa, e ainda com outras professoras, principalmente a professora Ana Coelho e a professora Gabriela Tavares, que fazem parte do núcleo, e que a gente trabalha assim, tanto na graduação quanto na pós-graduação, com pesquisa também, né, e publicações nessa área de estratégias de ensino mais inovadoras. Carol, vou te pedir um perdão agora aqui, que eu fico mexendo já estou cometendo uma gafe agora te interrompendo, né? Eu me esqueci de avisar para a pessoa que está nos assistindo, né? Eu botei uma perguntazinha lá no www.mente.com, né, a respeito justamente do ensino superior remoto. O código de acesso é o 907149, tá? www.mente.com, código de acesso 907149. Perdão, depois você pode brigar comigo, não tem problema nenhum. Quem puder responder lá, já responde para a gente Já ver responde. no final da live. Já estamos aí com umas 10 interações aí lá na mente. Né? Pronto, beleza. Né? Então, assim, eu gosto de frisar, né, que apesar de já vir trabalhando com essa temática, todos nós fomos pegos de surpresa. Né? Como você bem colocou, a gente passou a utilizar. Oi. Voltou. Quedinha aqui ou não? Deu uma quedinha. Mas já voltou. Acho que. Não sei se eu tenho que ficar mexendo no celular para ele não. Não pode deixar ele paradinho. Para ele não sair. Mas então, na verdade foi uma necessidade, né, que o isolamento social, né, trouxe para a gente lá em março, né, e fez com que nós saíssemos desse nosso lugar comum, né, que é essa sala de aula presencial, e passássemos a aderir a esse ambiente remoto, né, que nós nos encontramos hoje. Então, assim, definitivamente essa não é uma situação fácil para ninguém, né? Mesmo para quem já trabalhava com estratégia de ensino ativa, que pensava em estratégias inovadoras, mas a gente fazia isso muito focado naquele ambiente que nós estamos habituados, né? que é efetivamente, né, no nosso caso, né, numa universidade pública, né, o grande e o forte, né, da universidade pública ainda é a aula presencial. Né? Apesar de nós termos diversos cursos de educação à distância, né, mas o grande forte ainda é a educação presencial. Né? E a gente passou, né, a viver uma situação que é uma situação que eu digo que é uma revolução. Né? É uma revolução no ensino. E aí, como é que a gente se prepara para uma revolução? Com as armas que nós temos, né? Não é? É muito difícil isso. Então, assim, eu gostaria de abordar dois pontos que acho que você chamou já a atenção aí, né, para esses tipos de ensino, né, o presencial, o EAD e tem o remoto. Então, assim, quando a gente iniciou lá em março, né, o isolamento social, acho que aqui na UFPB foi decretado, acho que 13 de março, se eu não me engano, suspensão das aulas presenciais. Né, mas nós continuamos o semestre né, já na modalidade remota, porque a gente estava pertinho de terminar. E aí, não, vamos usar aí as ferramentas, né, que tivermos para conseguir fechar esse ciclo, né, desse semestre. E aí muitas pessoas começaram a falar, bom, como assim? E agora eu vou transformar o meu curso, né, presencial num curso à distância? Né? E essa era a grande, né, questão, né? Era a grande polêmica do momento, né? A grande polêmica. Né? E aí eu acho que a gente precisa ter uma consciência muito grande, né, de que nós não estamos, né, transformando a nossa sala de aula, o nosso curso, a nossa disciplina, né, presencial para a distância. Né? A gente, na realidade, o que nós temos é uma questão presente, né, desse momento, que é único, né, que é emergencial, né, porque a gente está num momento de, né, fomos todos pegos aí, né, por essa pandemia, com necessidade de isolamento social. Então, a gente não está transformando nenhum curso presencial em curso EAD, porque o curso EAD, inclusive, tem legislação própria, ele tem, né, todo um decreto, né, que regulamenta e que diz como ele deve ser, né, é utilizado, né, muito com o ambiente assíncrono, né, e o ambiente remoto não é isso. Né? Então,
não é invenção brasileira, né? O ensino remoto emergencial é algo que já existe há bastante tempo, né? Já utilizado em diversos outros países, né? Em momentos de crise, de conflito, de catástrofe ambiental. Então, sempre que as pessoas estão impedidas, né, de chegar até a escola, de chegar até a universidade, então se faz uso, né, desse ensino remoto emergencial, que é Inclusive ele tem, desenvolvido. inclusive a duração dele, de acordo com o Conselho Nacional de Educação, vai até dia 31 de dezembro De deste ano. dezembro. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Se não houver nada em contrário, né? Sim, esperamos que não. Esperemos que até lá tenhamos uma vacina e aí sim, né, possamos voltar todos com segurança, né, Nossa, para o ambiente presencial, que eu acho que é o que todos nós queremos. Né? Então, sim. assim, acho que a primeira questão que a gente precisa desmistificar é isso. Bom, o período é especial, né? É único, é emergencial e é por isso que nós estamos, né, fazendo uso desse ensino remoto. Ninguém transformou, né, curso presencial em curso EAD. Né? Eu acredito que Ah, quando a gente voltar, né, a partir de 1º de janeiro, 2 de janeiro, 1º de janeiro é feriado, né? A partir de 2 de janeiro, que nós possamos voltar realmente para o nosso ambiente presencial. Acho que é o que todo mundo quer. Né? Quem dá aula no presencial quer isso. Tá? sim. E acho que um segundo ponto, que eu acho que é para iniciar esse bate-papo aqui, essa conversa, né, é que eu tenho percebido que, assim, nos últimos anos, 2, 3 anos, né, as pessoas começaram a repensar a sala de aula, isso falando no ambiente Sim. presencial. Né? Então, olha, a gente começou a repensar as práticas que a gente vem utilizando na sala de aula, entendendo, né, principalmente que o meu aluno mudou. Né? Eu tenho uma necessidade de fazer mudanças, porque eu tenho um novo perfil de aluno, né? Ou seja, é o aluno nativo digital que chegou à universidade, né? Que vem com outras perspectivas, né? É o aluno da chamada geração Z, né? Que hoje já está no mercado de trabalho e que é uma geração mais rápida, menos... Trancou um pouquinho. Nós estamos com um probleminha aí de comunicação com a professora Carol, mas já já ela retorna aí. Tá? Que a Paraíba e Natal e o resto do Brasil é um pouco longe. Voltamos. Estamos aqui de volta. Não Então, sei por que está caindo tanto, né? Tá é, dando... é a distância. É um problema. Aí eu vou até É uma atropelar um das pouquinho. dificuldades, uma das dificuldades, Uma né? das dificuldades que nós temos no Brasil, que é justamente a questão da inclusão digital e os nossos pontos de transmissão de internet. Sim, Tá? Se nós pegarmos as capitais, elas estão relativamente bem servidas, né, de antenas para propagação do sinal da internet. verdade. Quando você não tem uma internet por fibra e outros sistemas mais. É Tá? complicado Mas mesmo. é um outro problema que vamos falar um pouquinho mais para frente, que é Vamos falar, justamente a vamos falar. questão da inclusão digital. Sim, Né? verdade, verdade. Então, assim, né, só complementando, esse aluno, né, geração Z, hoje já tem a geração milênio aí, né, que também já está começando a chegar na universidade, que é o pessoal, né, nascido aí dos anos 2005 para cá, também já começa, né, logo, logo vai estar na universidade. Então, é uma Sim, geração que a gente tem percebido muito mais rápida, que tem muito mais dificuldade em ter um foco único, né? Ou seja, eu vou focar numa coisa só, e você imagine agora no ensino remoto, que eu estou na frente de um computador. Né? Olha quantas tentações eu tenho, né, à minha frente, né, que não é só o meu professor ministrando uma tá. aula, mas sim um mundo. Né? Literalmente o mundo está E na o minha mundo? frente. Né? Você não tem mais fronteiras hoje. Não tem mais, não tem mais. Então, quando a gente estava aí, né, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, né, essa discussão de eu preciso reinventar a minha sala de aula, porque o que a gente tem, né, chamado de sala de aula tradicional, não é suficiente. Né? E Não. aí começou realmente a haver um boom aí de metodologias ativas, colaborativas, né? Tem diversos nomes agora, né? Para que as pessoas comecem a expressar, a experienciar e consigam efetivamente fazer modificações na sala de aula, né? Para que esse aluno, né, fique ali, fique com o professor. Né? Que você não esteja ali disputando, né? Na época do presencial, era disputando com o celular ali, né? O smartphone do aluno, ele mexendo. E aí você tinha que fazer com que esse aluno trabalhasse. É. Hoje você disputa com as outras abas
do programa da internet, né? Exatamente, exatamente. Então, aí, o que é que tem me incomodado? Né? É que quando a gente migrou agora para o ambiente remoto, muitas falas, né, de colegas, né, de conhecidos, bom, e o meu conteúdo? Né? Então, assim, era algo que a gente vinha evoluindo para dizer assim, olha, o conteúdo é importante, mas o aluno ele precisa experienciar para que ele consiga efetivamente compreender este conteúdo de maneira que ele consiga desenvolver novas competências. Sim. E, de repente, todo mundo só está preocupado com o tempo, né? A gente teve agora, né, estamos concluindo um período suplementar na UFPB de 10 semanas. Então, que é um tempo mais curto do que num semestre regular. Muitas falas eram, mas como é que eu vou cumprir o conteúdo em 10 semanas? Porque meu conteúdo eu cumpro em 15, que era o normal, né? E agora eu tenho que cumprir em 10. Então, poxa, houve um retrocesso e parece que a gente voltou a ser conteudista. Olha, é isso aqui, eu preciso de alguma maneira, né? Voltou a educação bancária lá, que Paulo Freire tanto criticava. Né? Exato. Eu vou lá e vou vomitar conteúdo e esse aluno vai ter que absorver, né, de alguma maneira todo esse conteúdo. Então, as coisas mudaram, né? Então, assim, são duas questões que a gente precisa, eu acho que abrir um pouquinho a mente, né? Primeiro é entender que nós estamos no ensino remoto emergencial, porque é período de emergência, não é AD, né? E segundo, né, que a gente precisa se preocupar ainda com esse aprendizado do aluno, porque o aluno não mudou, é esse aluno digital que a gente tem lá, mas digital nesse sentido, de ser nativo digital, né, de não ter muito foco, né? É um comentário que você até fez que eu fiz, né, e às vezes é até bastante condizente com a realidade. O aluno, quando ele vai para o ambiente das redes sociais, né, ele navega, se for o caso, o dia inteiro. Mas quando entra no ambiente virtual, no ambiente remoto para as aulas, ele se acha meio que enfadonho, né? Mas muitas plataformas são tão parecidas com o ambiente das redes sociais que não existe mais essa divergência que existia lá nos primórdios, quando se começou, né? Há 15, 20 anos atrás, os ensino EAD, ensino remoto, já tinha alguns, né? Mas os ambientes são muito similares, né? E aí está a nossa batalha. Vamos fazer o quê, Carol? Continue. Me diga o que eu quero, o que eu posso fazer. Tá? A gente acaba, né, trazendo isso aí, porque eu digo, tem alguns desdobramentos, né? Sim. Estamos numa paradinha, uma pausa para a internet. Mas é justamente isso. Aqui dentro do. Voltamos. Vamos, voltamos. Alguns desdobramentos, né? Primeiro é que na hora de encarar a sala de aula, né, o professor não precisa ficar com receio, né, de que o aluno a gente hoje está, né, Está numa oscilação bastante grande. Se eu pudesse fazer uma brincadeira aqui, mas se eu fizer propaganda, eu estou fazendo brincadeira, eu vou fazer uma merchandise, então eu não vou fazer porque fica chato. ia fazer a indicação do provedor? É exatamente o da banda larga da internet que. Não vamos. Não vamos. Eu passei uma situação essa semana, ontem, nessa situação. Tá? Toda hora travando em decorrência da internet, mas graças a Deus hoje estava funcionando normal. Mas parece que a professora Carol está aí com um probleminha lá. Ele é o Pronto. aluno que a gente chama de nativo digital, mas ele é nativo digital, como você bem colocou, André. É o nativo digital de redes sociais. Né? Então, ele vai se comunicar muito bem com os coleguinhas no WhatsApp, ele vai falar muito bem nas redes sociais, mas na hora de encarar uma sala de aula, né, tipo videoconferência, ele vai ter as mesmas dificuldades do professor. Né? Porque ele não vai estar habituado com esse ambiente.
Então, eu digo, olha, se o professor tiver aí com algum receio, né, de como é que eu vou encarar esse meu aluno, porque o meu aluno entende de tecnologia, né, a tecnologia, de 90% deles, tenho certeza, são né, da parte tecnológica de redes sociais. Então, a gente pode, né, desmistificar isso daí. Uma outra grande questão é que a gente Até precisa... Pode falar. completando aí a tua fala, né? Vai ser interessante a fala do professor Evandro, né? Grande coordenador de curso aqui da uma grande instituição aqui em Natal. Ele fala que a dinâmica da aula ainda permanece na essência, sendo a mesma utilizada nos primórdios da universidade. E tem que fazer algumas pequenas alterações nessa essência, né? O conteúdo, a dinâmica do professor. Né? Exatamente, exatamente. Eu digo assim, olha, uma outra transformação mesmo que a gente precisa fazer, né? Eu digo assim, olha, a gente chegava na sala de aula presencial e a gente cumprimenta os nossos alunos, né? Sim. A gente dá pelo menos um bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não pode mudar no ambiente virtual, Não. né? E eu falo isso porque eu participei de umas aulas em que o professor ele nem abriu o vídeo enquanto não desse exatamente o horário O horário. da aula, sabe? E começava assim, bom dia, vamos. Né? E isso é muito seco. Né? Olha, a gente está num período difícil, né, para todo mundo. Acho que o professor também, nesse momento, né, essa questão da essência aí, né, colocada pelo professor Evandro, o professor vai ter que ser bastante sensível, né, para saber assim, olha, se eu estou um pouco ansiosa porque, né, bom, há um perigo, né, evidente lá fora, né, e que pode chegar na minha casa a qualquer momento, para o meu aluno é da mesma forma. Né? E talvez ele esteja em situação muito pior do que a minha, né? Talvez ele já esteja, né? Alguns têm que sair para trabalhar, não conseguem ficar em casa, né? Enfim, os parentes trabalham, né? Tem toda essa convivência, tem alguém doente na família. Então, assim, o professor tem que ter sensibilidade para fazer esse acolhimento, né, do estudante quando ele chega, né, nessa sala de aula, porque é a sua sala de aula, é virtual, mas é a sua sala de aula, né? Que você vai abrir, que você tem que chegar mais cedo, né, e que tem que fazer realmente um acolhimento, né, desse docente. E um terceiro desdobramento, André, dessas questões é a famigerada avaliação. Né? Porque mesmo quando, né, quando eu ministro cursos sobre estratégias ativas de ensino, né, metodologias ativas e tal, aí o pessoal, gostei muito, não sei o quê, mas como é que eu avalio? Então, me parece que é uma preocupação, né, com a avaliação. E aí eu disse, gente, né, essa preocupação, a gente só vai mantê-la se a gente acreditar que o único tipo de avaliação é prova. Né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso. Né? Então, se no ambiente presencial, a área de educação já vem falando que a gente precisa fazer avaliação continuada há muito tempo. Muito tempo. Há muito tempo. Né? Mas nós, bacharéis, que temos lá uma formação técnica e porque por algum motivo fez um mestrado acadêmico, né, está preparado para enfrentar uma sala de aula, né, a gente quer fazer prova porque acredita que a prova, né, é o que vai efetivamente medir, né, esse conhecimento, né, adquirido pelo aluno. Então, eu digo, gente, a gente está, né, se no ambiente presencial, né, eu já falava, olha, não faz só prova, né, a prova é um momento da vida, né, se o aluno tiver, né, não tiver bem naquele dia, tiver tido um problema, qualquer coisa pode acontecer, a pessoa ficou nervosa, né, causa estresse, pode não se dar bem na prova, né? Então, se eu quero realmente desenvolver competências, se eu estou no ensino superior e eu quero formar um profissional, um bom profissional, e eu tenho que desenvolver competências ao longo do curso, ao longo da minha disciplina, por que não fazer avaliações continuadas? Por que não utilizar algumas estratégias ativas de ensino como processo avaliativo ao longo desse período todo, né? Então, assim, óbvio, né? E pensando ainda nesse momento que nós estamos vivenciando, aí é que eu digo mesmo, gente, né? Por que eu vou ficar me estressando enquanto professor para aplicar uma prova pensando assim, mas o meu aluno vai colar? Óbvio, ele vai colar. É um direito dele e um dever nosso de pedir, né? Exatamente. Ah. Então para que eu vou agora, né, deixar de me preocupar com a forma, né, como é que eu vou fazer isso, com o engajamento do meu aluno, em planejar minhas aulas? Eu vou deixar tudo isso para me fixar, né, numa questão avaliativa,
né? De novo. Se preocupar apenas com essa questão realmente de fazer uma única prova, achando que isso né, eu tenho que fazer isso, né? Óbvio, ele vai, se ele está numa aula, né, síncrona, né, então ele tem internet. Então, claro que ele tem lá a internet, né, para fazer pesquisa. Ele tem o grupo da turma no WhatsApp, todo mundo sabe que toda a turma tem, né? E ele vai sim comentar essas questões com os colegas. E agora eu vou virar vigia, né? Não. Uma coisa, Carol, já retornar, uma, uma situação, Eu uma tenho que situação que pensar eu em sempre, outras. Pode falar. outras formas de avaliação. Uma situação que Exato. eu sempre coloquei em sala de aula, né, foi o seguinte: quem quer assistir a aula, venha, assista e participe, né? Seja um aluno, seja um docente ativo dentro da sala de aula, né? Então, se você não quer assistir essa aula, mas quer ficar dentro da sala, só em decorrência de uma eventual presença, fique, mas fique dentro do seu canto, sem poder, né, atrapalhar o restante do desenvolvimento da aula, né? Ele vai atuar de uma forma coerente, né? Pronto. Ele Voltamos. vai ter que ser coerente e colaborar com essa turma. Essa questão da avaliação, eu tive um caso muito prático, né, em sala de aula, né? Normalmente, quando eu era coordenador, eu acompanhava praticamente 85% dos meus alunos, né? E esse acompanhamento, eu tinha uma aluna minha em sala de aula, que nos 2 semestres anteriores que ela foi minha aluna, as notas sempre eram notas muito boas, né? Nunca foi uma aluna de tirar nota 10, mas sempre participativa em sala de aula, notas, as avaliações obrigatórias, né, muito boas. Uhum. E justamente na última prova que ela foi fazer, né, ela, a famosa AV2, né, a nota dela foi um mero 2, que não condizia, né, com o desenvolvimento da aluna. Aí eu fui questionar com ela o que tinha acontecido, né? E ela me falou: não, professor, essa semana morreu a minha avó, na qual eu morava junto. Eu, por que você não me falou para possamos fazer essa prova um outro dia? É que eu fiquei, como é que é? Tímida. Eu fiquei tímida e não quis explorar nem nada o que eu já tinha construído dentro da faculdade, porque ela Uhum. trabalhava em todas as atividades da faculdade. Então, eu sempre pratiquei, né, na minha sala de aula, essa avaliação continuada. Tinha, obviamente, a prova ao final de cada unidade, né? Mas eu sempre pontuei alguma coisa a mais, reconhecendo, né, o desenvolvimento de cada aluno. E a gente vê nitidamente a evolução quando ele Exato. busca esse conhecimento, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Até a gente falando do Mente aqui, né, apareceram já algumas ponderações aqui. Alguém já botou, inclusive, o seu sobrenome, Silva, aqui. O Silva veio participar dentro do Mente, né, respondendo o questionário. Tá? Mas colocaram aqui: atenção dos alunos, monotonia, tá? Ambiente estático, que aí a gente pode casar monotonia com Isso. ambiente estático, né? Uhum. Foco e competências, né? Você estava comentando agora as competências para você desenvolver, né? E as próprias metodologias utilizadas pelos professores para Exatamente. manter os alunos fixados neste momento emergencial, né? Isso. Eu, E assim, também, como eu sou defensora, né, das metodologias ativas, com né, certeza, essa questão de monótono, a aula está monótona, a gente precisa manter o foco do aluno, então eu acho que a gente realmente pode fazer uso de algumas estratégias ativas, né, algumas que a gente vai, né, conseguir fazer alguma adaptação, né, de coisas que a gente já estava utilizando no ambiente presencial e a gente consegue transpor isso, né, para o ambiente virtual, né? Por quê? Porque tem algumas características dessas metodologias ativas, né, que a gente não pode esquecer e que elas são, sim, né, extremamente relevantes para essa formação do nosso aluno e para esse desenvolvimento de competências. Né?
A metodologia ativa, ela estimula a autonomia do aluno, ela estimula o autodirecionamento, então você vai conseguir fazer com que esse aluno busque também, né, algum tipo de conhecimento, que ele recorra a algum conhecimento prévio que ele já traz e consiga fazer agora essa construção mesmo, né, tijolinho a tijolinho ali, desse conhecimento que vai sendo, né, adquirido em mais e mais disciplinas. Articula teoria e prática, que é uma outra característica quando a gente utiliza estratégia ativa, né? Essa articulação teoria e prática é o que a gente mais fala, né? Eu não sei como é na área do direito, mas na área da administração, o nosso aluno está sempre dizendo que lá na minha empresa é diferente. Então, esse diferente é o diferente da teoria, né? Daquilo que está sendo visto em sala de aula, né? Então, há sempre uma cobrança. E as estratégias ativas de ensino, elas buscam fazer essa aproximação. Então, na hora que você trabalha uma notícia, né, no direito, muito fácil, né, trabalhar com um painel de notícias, por exemplo. Né? Não vão faltar, né, novas notícias envolvendo o mundo jurídico que o professor vai poder solicitar do aluno que traga novas notícias e trabalhe isso com ele no ambiente presencial ou remoto. Né? Você consegue fazer isso, isso vai dinamizar essa aula, né, evitando a monotonia da aula, né, e fazendo com que o aluno ele fique efetivamente focado na aula. Porque se realmente for o professor falando 2, 3, 4 horas numa sala de aula, qualquer um de nós perde o foco. Né? Qualquer um. Se a gente se coloca no lugar de aluno, a gente também perde o foco. É aquele desafio que a gente enfrenta quando vamos ministrar na pós-graduação. Né? 8 horas de aula no sábado inteiro, né? Isso, extremamente cansativo. Muito cansativo, muito cansativo. Né? E assim, não dá para ficar ministrando a aula tradicional expositiva durante todo o período, porque a gente sabe que o aluno ele realmente vai se desviar, né? Vai desviar a atenção e não vai sair dali com aquilo que a gente esperava, né? Com o conhecimento que a gente esperava que ele realmente saísse. Então, assim, usar a estratégia ativa de ensino vai, né, promover também uma reflexão nesse aluno. Né? Então, olha, no ambiente virtual a gente também precisa fazer com que esse aluno ele reflita. E o grande desafio, né, que eu percebo, né, das estratégias ativas é que uma das grandes características dela é promover o trabalho em equipe. Né? Sim. Então, no ambiente presencial, isso é muito fácil. Né? A gente, né, enquanto professor, você vai lá, separa esses grupos, separa essas equipes e faz com que as pessoas trabalhem, né, muito facilmente. E no ambiente virtual? Né? Como é que eu vou fazer, né, esses grupos? Então, a própria tecnologia hoje ela já começa a nos ajudar. Né? Eu consegui trabalhar já no Google Meet com diversas salas, né, sair montando, dar um trabalhinho, porque você precisa fazer vários links, né, para que você consiga separar os pequenos grupos. Carol, mas você consegue fazer isso. E já existem outras plataformas, né, como o Zoom, por exemplo, que já é muito mais fácil, né, de fazer essa separação, porque você não precisa pedir que os alunos entrem em outro link. Mas você mesmo, enquanto host da sala, consegue, né, separar esses grupos da forma como você achar melhor. O Zoom só tem aquela questão que a gente estava conversando certa vez com relação ao tempo, né? O Zoom. Exatamente, exatamente. Existem possibilidades. Agora, tudo isso, eu acho que entra muito na questão dos desafios que a gente tem, né, para esse ensino remoto. Né? Acho que o primeiro deles é o planejamento. Né? Então, se a gente já frisava muito planejamento, né, no ensino presencial, no ambiente remoto não há espaço, né? Oi? Acho que agora travou bastante. Voltou. Não sei até onde ouviram. É o espaço de planejamento, né? Muito bem. É que nem, vai fazendo só duas.
né? O que eu falei é que não há É, espaço para improvisar nesse ensino remoto, né? A gente precisa realmente exatamente. né, ser um professor sistemático, né, que consiga realmente colocar ali, né, todas as, sabe, que fique de maneira mais evidenciada, né, aquilo Sim. que o aluno precisa fazer, né, algumas características de muita organização, de muita estruturação, né, daquilo que eu espero. É, e aí, oi, Carol, voltou. E aí seria tem, estava vendo aqui um comentário do professor Policarpo, né, com relação a, deixa eu pegar aqui, a dinâmica da interação pessoal e a diferença da dinâmica eletrônica são fatores interessantes e que devem ser refletidos. E também eu tenho o posicionamento do professor Barbieri, né, aonde ele diz que o maior desafio realmente é aquele que nós estávamos conversando anteriormente, né, é manter o aluno concentrado em aula, né, para que eles possam realmente influenciar em um apresentador, né? Transformar em influenciar em influencer em apresentador, né? Exatamente. Que aí eu acho que entra, para além de planejar bastante, né? Ou seja, né, para toda a aula, né? Independente de se ela for presencial, se ela for EAD, né? Ou no ensino remoto. Hoje estamos realmente com um probleminha de comunicação, de internet. Estamos de volta. Voltamos. Aqui aparentemente não está caindo, viu, André? Então, Tá aparecendo por lá de cá. aqui né, tá mostrando como se estivesse estável, mas não bem. Carol, vou fazer eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma deixa ali do Policarpo, Sim, tá? Aí já vou informar para todo mundo. Eu acho que a gente encerra agora e eu volto a abrir novamente a live, né? Não deu nem tempo para falar, para combinar. Você está me ouvindo, Carol? vai encerrar e voltar de novo, não é isso? Exatamente. Eu encerro, volto de novo, já estou avisando a todo mundo que está presente, né? Para que retorne também. Aí é questão de, no máximo, 30 segundos. Então, vamos fazer isso? Vamos lá, estou aguardando. Tá, estou encerrando aqui então para recomeçar.